Olá, meus caros, estamos aqui de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo essa aula. Conforme desde a semana passada vocês estão vivendo, esse é o momento de reposição. Eu sei que está cansativo, mas está acabando, só falta mais essa semana, tá bom? Na aula de segunda de manhã, a gente parou quando víamos falando sobre essa sociedade colonial e eu estava falando para vocês desses dois importantes documentos escritos por europeus, um pelo Papa e outro pelo governo português, que se referia ao reconhecimento da humanidade dos indígenas e o reconhecimento da terra dos indígenas. E disse a vocês que só foi reconhecido, sobretudo, a humanidade e a terra àqueles indígenas que aceitassem a catequese e se submetessem aos valores culturais, religiosos e filosóficos dos europeus. Correto? E disse a vocês também que houve uma resistência muito grande por parte desses nativos à dominação colonial. A primeira dessas grandes resistências que a gente encontra na história é a famosa Guerra dos Tamoios, ou Confederação dos Tamoios, que ocorreu na região aqui do Sudeste, na região próxima aqui ao Rio de Janeiro, no início e meados do século XVI. E contou com uma reação de três grandes grupos étnicos indígenas, três grandes grupos que acabaram formando uma coligação. Por isso a ideia de Confederação dos Tamoios, ou Guerra dos Tamoios. Essa coligação, essa confederação foi formada pela união de três tribos indígenas, os Tupinambás, os Goitacazes e os Aimorés. Esse grupo de indígenas, chamados então de Tamoios, foram instigados pelos franceses que tinham interesse na região, que tinham interesse de explorar o comércio do pau-brasil, interesse de explorar parte do território brasileiro. Foram instigados por esses franceses a resistir à escravização e a resistir à dominação dos portugueses. Mas o que eu quero que fique aqui é que, embora tenha tido essa participação dos franceses por trás desse movimento, a Guerra dos Tamoios representa uma resistência dos nativos à escravização e à invasão do território brasileiro por parte dos portugueses. O conflito ele terminou com um tratado de paz, que contou aí com a atuação de dois religiosos muito importantes, que atuaram na conversão e na catequização desses nativos no século XVI, que foi Frei Manuel de Nóbrega, ou também conhecido como Frei Manuel da Nóbrega, e José de Anchieta, dois padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que intermediaram a negociação entre europeus e entre portugueses e nativos. Esse acordo de paz foi chancelado, mas logo depois os portugueses romperam esse tratado e invadiram a região e mataram mais de 2.000 indígenas. E o restante que não foi morto por essa invasão dos portugueses depois desse tratado de paz ter sido assinado, foi escravizado. Então a gente tem como números, logicamente que são números que não são exatos, uma vez que a gente tem uma distância temporal e os registros históricos não são tão efetivos assim. A gente tem o número de cerca de 6.000 inativos que sofreram com esse processo, 2.000 executados e 4.000 escravizados. Para descrever essa obra, um artista brasileiro, Rodolfo Almoedo, no século XIX, se não me engano 19 ou 20, não tenho certeza, produziu uma obra que é uma obra muito famosa chamada O Último Tamoio. Se vocês observarem aqui, o Último Tamoio representa um desses nativos, um desses indígenas, morto, aqui morto pela sua resistência, sendo então amparado aqui por um frei que seria o José de Anchieta. Essa obra é tomada, inclusive, como uma resistência ao próprio processo de catequização, uma vez que esses nativos resistiram a essa entrada desses portugueses e a própria cristianização dentro desse território, correto?
Além da Confederação dos Tamoios, ou Guerra dos Tamoios, que é uma das mais faladas, mais famosas aí do século XVI, a gente teve também a Guerra dos Bárbaros, ou também chamada de Guerra do Açu, que ocorreu no Nordeste em 1554. A Guerra dos Bárbaros, ou do Açu, repare esse termo bárbaro. Esse termo bárbaro, ele quer dizer muita coisa, sabe? Esse termo, ele foi cunhado e feito pelos próprios europeus. A Guerra dos Bárbaros. Os bárbaros, aquele que não tem a minha cultura, aquele que é fora dela. Embora o termo bárbaro também tenha sido empregado por alguns nativos para se referir àqueles indivíduos que não tinham a sua cultura. Então essa Guerra dos Bárbaros, ela demonstra esse encontro entre pessoas que não reconhecem a cultura do outro, que não reconhecem os princípios do outro e não aceita o princípio do outro, que quer submeter o outro à sua cultura, sobretudo o português que chega, o colonizador que chega dentro desse território. Essa guerra, ela reuniu também, da mesma forma que a Confederação dos Tamoios, ela reuniu algumas tribos indígenas para resistir à invasão das terras por esses portugueses. Que tribos eram essas? Eram os Cariris, os Caripus, os Icós e os Janduís. Se unem para resistir à invasão das terras pelos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram portugueses que faziam expedições por dentro do território brasileiro, expedições oficiais, as famosas bandeiras, nos sertões do Brasil, à procura de ouro. Então, a procura de ouro, mas enquanto não encontravam ouro, como atividade econômica principal, escravizavam os nativos. Então, aqueles indígenas que iam sendo encontrados pelo caminho iam sendo escravizados. Essas tribos elas se reuniram para resistir à entrada desses bandeirantes dentro dessas terras e a resistir à própria escravidão. No final do século XVII, então a gente tem um longo período de guerra, um longo período de resistência. As autoridades conseguiram reprimir a resistência desses nativos. Os janduís foram exterminados, deixaram de existir, e as demais tribos foram escravizadas. Aqui a gente tem uma obra do Rugendas, daquele pintor francês que vem para o Brasil em 1816, na chamada Missão Artística Francesa, que representa essas guerrilhas no interior do Brasil, correto? Além da Confederação dos Tamoios e da Confederação dos Tamoios no Sudeste, da Guerra dos Bárbaros no Nordeste, a gente tem também a Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica ela ocorreu já no século XVIII, meados do século XVIII, na região extremo sul do Brasil, na região onde hoje é o Rio Grande do Sul. Nessa região onde ocorreu esse conflito, existiam os 7 povos das missões, a famosa região dos 7 povos das missões. Era um lugar onde você tinha algumas tribos indígenas, alguns povos indígenas, e que foram feitas 7 grandes missões religiosas para converter esses índios ao cristianismo, para catequizar esses indígenas. E nesse período, meados do século XVI, foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha, o chamado Tratado de Madrid, para restabelecer as fronteiras entre Portugal e Espanha no continente americano. Lembro a vocês que esse território, teoricamente, ele não pertenceria a Portugal por conta da questão do Tratado de Tordesilhas. Então, por conta do Tratado de Tordesilhas ter sido rompido pelos portugueses, foi assinado o Tratado de Madrid para restabelecer essas fronteiras no continente americano. E alguns desses povos teriam de deixar o seu território para continuar esse processo de missão religiosa, de conversão ao catolicismo, e continuar subjugados ao domínio de Portugal. E esses povos acabaram resistindo em abandonar as suas terras, porque por mais que a gente tente entender, é muito difícil para nós, dentro do nosso mundo, entender a relação que o indígena, que o nativo tem com a sua terra. A terra, para ele, ela não é só o meio de produção. A terra, para o nativo, ela é muito mais que isso. Ela é ancestralidade, ela é cultura, ela é vida. Então, o valor que ele dá à terra, aquela terra onde ele está estabelecido, é um valor completamente diferente do nosso, não é simplesmente um valor financeiro, é um valor tradicional,
É uma tradição que pega, não a questão financeira. Então esses índios acabam resistindo a deixar esse território e por conta dessa resistência empreendem uma guerra contra o governo português, contra os colonos portugueses. E muitos desses nativos, milhares deles, foram mortos e outros tantos escravizados. Repare que eu estou falando aqui quase de 200 anos depois desse primeiro grande conflito, que é a Guerra dos Tamoios. E a prática dessa guerra justa, que já era presente lá no século XVI, quando a gente tem a Confederação dos Tamoios, ela ainda está presente no século XVIII. Aqueles nativos que não são mortos são escravizados e são submetidos, então, à ação desses colonizadores. Mas esse mundo, esses conflitos que a gente falou, essa guerra dos bárbaros, a guerra dos tamoios, a guerra guaranítica, ela demonstra que, por mais que a história escrita pelos portugueses tenha tentado esconder a resistência desses nativos e tenha descrito esses nativos como passivos à ação colonizadora, houve uma resistência muito grande. E essa resistência ela perpassou um processo de violência, de guerra, que na maior das vezes o lado que saiu perdendo foi o lado dos nativos. Boa parte dos índios brasileiros foram mortos em guerra. Aqueles que não foram mortos em guerra foram mortos por doenças que o europeu trazia e que os nativos não tinham anticorpos para elas, como foi o caso da gripe, como foi o caso da sífilis, que matou milhares e milhares de nativos, dizimou a sociedade, a população nativa do continente americano. Então os índios estavam morrendo e continuam morrendo até os dias de hoje. Continuam morrendo com doenças, continuam morrendo com conflitos. Eles continuam sendo exterminados até os dias de hoje. De milhões de indígenas, de cerca de, se eu não me engano, é um número em torno de 3 milhões de nativos que se tinha no continente, na região do Brasil, quando os portugueses chegaram. Hoje restam alguns milhares, algumas centenas de milhares. Então a gente teve uma redução drástica da população indígena dentro do Brasil e essa redução ela continua, a matança continua, ainda está presente. Passamos a falar agora da sociedade colonial, daquela que traz maiores traços para o nosso cotidiano, maiores traços para o nosso dia a dia, daqueles que eram considerados os homens livres, os homens brancos, europeus e católicos. Essa sociedade que o Brasil forma é uma sociedade patriarcal. O que significa isso? Significa que o poder estava concentrado nas mãos do pai de família, do patriarca, nas mãos dos senhores de engenho. Observe essas duas imagens. Embaixo eu tenho uma imagem aqui, mais uma vez, se eu não me engano, essa imagem não é do Rugendas, é do Debré, eu vou até confirmar, mas é de um dos dois. E acima a gente tem uma caricatura feita recentemente, feita nos nossos dias atuais. Correto? Observe que nas duas imagens, o patriarca, o homem mais velho, aquele que é o pai de família, está colocado em uma posição de destaque. Enquanto na imagem do século XIX ele lidera a fila e os outros o seguem de modo submisso, na atualidade esse homem ele comanda, ele é a voz, ele não permite que as mulheres falem, ele não permite que as mulheres olhem, é ele que tem que falar, é ele que tem que ver, é ele que se mostra o Todo-Poderoso, não há possibilidade da mulher se expressar. Então, nessa sociedade patriarcal, a mulher acaba sendo considerada submissa ao homem. Ela tem que obedecer à vontade do homem, à vontade desse pai e à vontade dos filhos mais velhos. As leis que valem na propriedade são as leis do senhor de engenho. Não havia, nessa sociedade patriarcal, a lei ela não bate em Chico e Francisco do mesmo jeito. Porque a lei que bate em Francisco é a lei da terra dele, é a lei da sua propriedade, não existe lei para ele. Quem faz a própria lei da sua terra é ele próprio, é esse senhor de engenho. Isso, de certa forma, acaba estando relacionado ao nosso cotidiano de hoje também, quando grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra têm suas próprias milícias, seus próprios capangas armados dentro das suas fazendas e resolvem que ali dentro quem manda é eles, ali dentro a lei que vale é a lei deles. Isso vem dessa tradição também, dessa formação dessa sociedade patriarcal lá de trás.
A autoridade do Senhor, ela se fazia sentir sobre os seus familiares e sobre os seus agregados e a massa de escravos. Não era só sobre a família nuclear, mas era de todos que estavam ao seu entorno, primo, tios, que acabavam tendo que obedecer à autoridade desse pater, desse pai, desse líder de dentro desse senhor de engenho, correto? Todos os agregados e a massa de escravos estavam submissa à autoridade dele também. Observe que há uma hierarquia, olha, o pai, as filhas no meio, a mãe, as filhas estão aqui nessa ideia de proteger a menina para que ela não seja contaminada por essa sociedade, e atrás uma mucama e os outros escravos que seguem esse cortejo. Era o senhor de engenho que garantia os recursos financeiros para a manutenção dos serviços necessários à comunidade. Então essa comunidade, ela acaba não só dentro daquela fazenda, mas a vila como um todo, ela acaba se submetendo a esse senhor de engenho porque ela depende dele, ela depende desses recursos. Então ele tem autoridade não só dentro da sua propriedade, como na vila como um todo. É ele que manda, ele é o manda-chuva do local, porque ele tem recursos, os recursos necessários à manutenção daquela vila muitas das vezes saem do bolso dele. Então ele se vê como chefe também local, para além do chefe da sua fazenda. Aqui a gente tem uma representação da família de fazendeiros, aí, uma representação no século XIX. Repare o interior dessa casa, das casas grandes, não é um luxo, a gente tem uma simplicidade muito grande. Aqui a gente está falando de uma casa grande, aqui a gente tem o senhor, as senhoras tocando uma viola, os escravos que perpassam esse meio. Então, esse cotidiano marcado pela religiosidade. Aqui um escravo que anuncia a chegada de uma outra pessoa. Então era esse o cotidiano. Esses são as pessoas que estão dominando. Esses são os indivíduos que são submissos. E aí, essa sociedade colonial, e entender um pouquinho dessa ideia desse patriarca. Esse pai é aquele que detém esse poder moral, que detém esse poder financeiro, que detém esse poder político nessa região. Vamos começar a analisar aqui essa estrutura. Essa estrutura patriarcal, ela acaba se proliferando. Esse pai ensina ao filho como ele vai ser. A estrutura patriarcal, ela era garantida, sobretudo, pelo direito de primogenitude. Então, esse pai, ele iria ensinar o seu filho mais velho a ser como ele, a herdar essa posição dele, e não só a posição, mas herdar toda essa tradição, toda essa carga moral que esse pai tinha. Repare que o que esse pai faz, o que essa imagem leva, essa imagem ela é muito violenta e ao mesmo tempo ela é muito representativa dessa sociedade patriarcal. Repare que esse pai, com o seu bigode, ele silencia a sua esposa e ele tapa os olhos da sua filha mais velha. Quase que no sentido de aprendizado, os filhos desse cara, os filhos homens desse cara, tapam os ouvidos da filha mais nova, porque ela não precisa ouvir. O olho, a voz e o ouvido é do homem. Isso marca a sociedade patriarcal. E esse pai ensina os filhos a ser como ele. Ensina os filhos a manter essa estrutura patriarcal, machista, misógina, sexista nessa sociedade. E pelo direito de primogenitude, apenas o filho mais velho cabia o direito de herança. O restante seria agregado. Então, esse indivíduo, que é o filho homem mais velho, acaba herdando todo o patrimônio e toda essa estrutura. O restante da família vai viver como agregado, submisso a ele. A autoridade será dele. Esse patriarcalismo gerou uma espécie de clientelismo no interior do Brasil. O que significa isso? Significa que as pessoas acabavam se tornando dependentes desses senhores de engenho, clientes desses senhores de engenho. Uma relação que era, sobretudo, baseada na violência, na submissão. Porque aqueles que não faziam aquilo que era desejado acabavam não só perdendo benefícios, como acabavam sofrendo sanções, e algumas das vezes sanções físicas por parte desse senhor também. Além desses homens livres, senhores de engenhos, donos de terras que compunham a elite dessa sociedade, havia ainda os homens livres pobres,
aqueles que não eram donos de grandes propriedades, aqueles que sobreviviam cultivando pequenas propriedades, o que nós chamamos de minifúndios, pequenos sítios, ou praticando atividades comerciais nas vilas, tendo uma venda na vila, ou vendendo, abrindo uma banquinha na vila e vendendo ali doce, vendendo ali alguma coisa. Esses homens livres pobres, eles tinham origens diversas. Ou eram colonizadores pobres, pessoas que vieram para cá, mas que não conseguiram ter acesso a grandes terras, não conseguiram ter acesso a grandes riquezas. Ou eram escravos libertos, pessoas que conseguiram, escravos, pessoas escravizadas que conseguiram comprar a sua alforria ou conquistaram a alforria de alguma forma e que acabavam ingressando nessa sociedade como homens livres, mas detalhe, como homens livres de cor, e assim eram chamados. Então essa marca da cor da pele, ela pesava e ela diferenciava já na sociedade colonial. O homem livre, pobre e branco tinha uma posição nessa sociedade, e o homem livre, pobre, de cor, preto, ele tinha uma outra marca, ele era uma posição inferior. Ou então esses homens livres pobres eram descendentes de indígenas, nativos da terra que acabaram ingressando nessa sociedade, foram catequizados, falavam o português e acabavam ingressando nessas relações de troca e nessas relações políticas, econômicas que existiam nessas vilas, nesses meios mais urbanos. Esses homens livres pobres foram importantes, sobretudo, para alimentar o mercado interno dentro do Brasil. E como eu venho insistindo com vocês, garantiam, além de tudo, uma circulação interna de riquezas dentro do país. Correto? Pela aula de hoje a gente fica por aqui. Eu não vou entrar na questão da escravidão nesse mundo colonial. Eu quero que esse assunto seja discutido em uma aula efetiva nossa, não numa aula de reposição. Correto? Agradeço pela atenção de vocês. Da mesma forma que as outras aulas, tem uma atividade para ser respondida a respeito dessa aula de hoje lá. Essa atividade ela é avaliativa, ela compõe a nota de vocês do segundo bimestre, do primeiro bimestre, desculpa, e não deixem de fazer essa atividade, correto? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que reflitam muito sobre a aula de hoje, porque ela ajuda a refletir muito sobre o nosso cotidiano e sobre aquilo com o que a gente precisa romper e não postergar para a posteridade. Não precisamos mais ter essa sociedade patriarcal, não precisamos mais ter essa sociedade machista, não precisamos mais ter essa sociedade misógina, não precisamos mais ter essa sociedade racista. Podemos romper com isso e viver em uma sociedade plural, heterogênea e uma sociedade, sobretudo, respeitosa. Tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.